Nós vamos então discutir a nossa desobsessão já na parte 3, né? Vamos fazer uma revisãozinha só para que nós possamos, né, continuar. Então, havíamos discutido, né, na parte 1 o princípio Deus, né, que é Deus, né? Entendemos, Deus é bom, Deus é justo, é o princípio de tudo, né? E relembramos a lei de causa e efeito, né? Desobsessão, na parte 2, nós havíamos visto que dentro da desobsessão, dentro do quadro obsessivo, né, nós vamos dividir, né, no problema kármico e no problema atual, né, dentro de uma perturbação, né, ou seja, a desobsessão dentro daquele problema que vem vindo, né, lá de trás, da vida passada, nós trouxemos kármico, né, um problema que está surgindo, está começando, né, hoje, recentemente, nessa vida, vamos chamar de uma perturbação, mas estamos dentro do quadro obsessivo, né? Obsessão, influência entre espíritos, não importa em que planos eles estejam, né? No físico para o espiritual, do espiritual para o físico, do espiritual para o espiritual, do físico para o físico, não importa. Então, dentro da desobsessão, a primeira coisa que nós vamos, né, gravar é que tem 2 tipos, né? A princípio, assim, dividindo, né? Para depois nós entendermos que ela vai ter estágios, né? Nada surge de pronto, né? As coisas acontecem passo a passo. Então, nós temos os estágios dentro da obsessão, né? E esses estágios nós vamos chamar de o inicial simples, né? Na sequência, a fascinação, e na sequência, finalmente, a subjugação, né? Então, esses estágios, eles descrevem o grau da influência. Está começando simples, não é? Já avançou e já mudou o ambiente mental, a influência é tal que já consegue mudar o comportamento da pessoa. Então ela está dentro de uma fascinação. Criou domínio, não é? Está controlando, está subjugada, possuída, não é? Então são as 3 fases. Descrevem o grau da influência, não é? Bom, cura para o problema obsessivo só tem uma, não é? E ela também, não é, fica dividida em 3 coisas que nós precisamos conquistar, não é? Então, a nossa reforma íntima sem melhora, sem melhora, não é, do nosso íntimo, do nosso coração, não é, do nosso comportamento, do nosso pensamento, não tem cura, não é? Então, a princípio, reforma íntima, a evangelização, não é? Que é uma conscientização, um amadurecimento espiritual de pensamento, não é? Para que eu possa conseguir, não é? Avançar na minha melhora, na minha cura, não é? E finalmente, claro, né, a conquista do perdão, né? Se obsessão é alguém influenciando alguém, então, né, tem que ter uma hora. A cura é quando esse alguém me perdoar, quando me desligar desse alguém, não é? Então, aqui encerra, acabou o problema obsessivo, né? Muito bem. Agora nós vamos discutir o problema obsessivo, mas dentro da Umbanda. Como é que ele é tratado, não é? Olha, até um parênteses aqui, né? Costumam me perguntar, né, se a desobsessão dentro da Umbanda, né, é diferente da desobsessão dentro da casa espírita, não é? E se ela é diferente lá na igreja católica, no templo, né, shintoísta, onde for, né, na igreja evangélica, não é?
se existe, não é, desobsessões diferentes, não é? Bom, eu diria que, não é, o problema obsessivo, não é, ele tem que ser analisado, né, em que situação ele está, né, e que tipo de espírito estão envolvidos lá no problema obsessivo. Então não dá para, né, ser taxativo e dizer, né, bom, resolve-se tudo da mesma forma, porque não é, né? Então, para entrar nesse quadro, né, você faz o favor de apagar o quadro, Tony? Faz a gentileza, né? Então, para nós entrarmos, né, agora, e entendermos o problema da desobsessão e o seu tratamento dentro da Umbanda, né, nós temos que entender, né, então, melhor os tipos de espíritos que podem estar envolvidos, né? Então, eu vou fazer uma analogia. Nós temos o criminoso, não é? E nós temos as polícias, né? Pegar a referência lá do Brasil, né? No Brasil, nós temos 2 polícias, né? Em alguns lugares 3, né? Mas polícias nós vamos encontrar 2, né? Na verdade, polícia militar e polícia civil, né? Então, cada uma tem uma área de atuação, né? O bandido está na rua, a viatura sai, né? Vai pegar, né? Mas vai levar para a delegacia, né? O procedimento é a partir do delegado. Você tem que levar, né, o criminoso até a delegacia, para depois ir para o juiz, não é? E para depois decidir como é que vai ser feito, não é? Então, isso muda? Não vai mudar, é uma regra, né? Então, no plano espiritual também deve existir uma regra, né? Mas quem é a polícia, não é? E que tipo de polícia que foi, né? Isso é interessante a gente pensar. Então, essa ideia, ela ficou mais completa porque ela tinha lacunas na minha forma de pensar e entender, né? E nas minhas dúvidas, né? Formavam-se lacunas, né? Eu via algo acontecer aqui, eu via, acompanhava até aqui, mas daqui para cá eu não sabia o que acontecia, e antes, né, como começou, eu também não sabia, né? Então, lacunas no começo e lá no final, né? Eu vi o meio. Então, a partir do momento em que, né, tivemos o privilégio de participarmos de 2 trabalhos, um espírita e um umbandista, aí o começo e o final foram preenchidos, né? Então, hoje dá para saber, né, como começou, quem atuou no começo, quem está intermediando, né, para onde vai, o que vai acontecer, como vai ser, né? Muito interessante. Por isso que lá no começo eu falei para vocês, agora, né, aqui nós vamos conseguir discutir a desobsessão do princípio até o final, né? Dentro da Umbanda, isso é possível, né? A ideia, então, inicial, ela começa aqui, né? Bom, vamos ver. Nós temos 2 ambientes, não é? Vamos dizer assim, nas esferas espirituais, não é? Nós temos camadas para cima, camadas para baixo, né? Nós vimos isso, né? Então 7 camadas, né? Para cima, 7 para baixo, né?
pulou a sétima, saiu da sétima, já está fora desse mundo, né? Então, para sair desse mundo, não basta apenas, né, levantar um pouquinho e sair, né, levantar os pés do chão e pronto, estou saindo desse mundo, né? Porque essas esferas, não é? Elas são enormes, não é? Então, só para a gente comparar, né, nosso lar está na quinta, né? E a primeira é onde nós estamos habitando, no meio físico, entre nós, né? Então, de primeiro a quinta, né, essas 5 zonas são umbralinas, não é? Mas para baixo. Então, as menções, né, até pouco, que nós tínhamos da desobsessão, os espíritos, não é, envolvidos, estavam nessas camadas, né? Na primeira, entre nós, errantes, batedores, não é? Depois, né, tinha outros que estavam lá na segunda, na terceira, nos portões lá da quarta e da quinta, né? Tudo bem. Mas e quando esses espíritos não pertencerem a essas camadas? E quando eles forem lá de baixo, né, das camadas inferiores, das subcamadas, né, das esferas que nós chamamos trevosas, né? E aí, né? Então, na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta, na sétima, né? E aí, né? Então, vamos dividir 2 polícias, não é? Uma que vai atuar para cima e uma que vai atuar para baixo, né? Então, as polícias que atuam para cima, nós estamos careca de saber, né? Vimos aí, né, as escolas reformatórias, colônias, né, hospitais no plano espiritual, né? Então, são falanges, né? São os grupos da fraternidade, as fraternidades do espaço, né? São muitos os grupos, né? Então, não precisamos discutir muito não, né? Então, basicamente, né, a Umbanda não milita nessa área, né? Vamos resgatar o nosso irmão lá na terceira esfera, né? Olha, tá lá batendo no portão de nosso lar, né? Não é a Umbanda que vai atuar nesse caso, né? Outras congregações, outros grupos, outros trabalhadores, né? Entre nós, né? Bem, a Umbanda atua, né? A Umbanda atua na primeira, na segunda, né? Mas não é especialidade da Umbanda, né? A Umbanda nasceu com um firme propósito, defesa, né? A Umbanda tem vanguarda, né? Tem o batalhão de choque para enfrentar lá na frente, né? Tem tanque se precisar, né? Como for, né? A Umbanda tem vanguarda para adentrar o ambiente da subesfera, né? Então, o trabalho da Umbanda, ele desce, não sobe, né? Felizmente, hoje, discute-se bastante, não é? Nós já temos literatura, nossa, graças a Deus, né? Finalmente, né, 2 ambientes estão sendo laboriosamente, né, desmistificados, né? Mediunidade, né, desmistificada, quebrando tabus, entendendo direitinho, né, propósito, mediunato, né, maravilha. E o outro problema para se compreender, né, essa parte de baixo aqui, né, desmistificar Exu, o mistério Exu, né? Graças a Deus hoje isso está acontecendo, né? Então, nós vamos começar agora a adentrar esse ambiente, né? Bom, eu não preciso falar, mas eu vou falar, né? Aula importantíssima para nós.